Queridos irmãos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião da sexta-feira, que hoje seria a reunião de perguntas e respostas, esclarecendo dúvidas, mas como nós não temos aqui ainda as perguntas, se alguém quiser até fazer para domingo, a gente guarda para domingo, que o Zé Manuel está meio adoentado, está com essa gripe, essa virose que está passando por aí. A Ângela, a esposa dele, pegou, naturalmente ele acabou pegando também, então ele não pôde vir. A Valéria vai falar sobre a lei do progresso hoje. E no domingo, então, nós vamos fazer a reunião de esclarecendo dúvidas. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Agradecemos, mestre querido, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, com o auxílio do alto dos trabalhadores da espiritualidade e a nossa irmã que aqui está e vai fazer a palestra, possamos todos nós apreendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na noite de hoje em mais esse encontro. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Boa noite a todos. Vamos aproveitar mais essa oportunidade para estudar, né? E caso alguém, né, tenha dúvida depois da palestra de hoje, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais dúvidas aparecem. Então, já fica aí a oportunidade, se não for tudo esclarecido hoje, domingo aí já tem o Zé Manuel aqui, se Deus quiser, melhorado um pouquinho da tosse, para falar, né, esclarecer as dúvidas aí. E eu escolhi aqui para a gente refletir, estudar hoje à noite, uma lei divina que está aqui contida no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. E é muito importante a gente entender isso, porque basta a gente parar um pouquinho em frente à televisão e assistir ao noticiário para a gente achar que está tudo perdido. Que mundo é esse? Né? Porque é só desgraça, é só guerra, é só doença, é destruição, né? Flagelos destruidores. Ainda estava falando para o Ivan, os Estados Unidos agora é com uma ameaça de furacão, já teve um tremor de terra. Então a gente vê essa convulsão do nosso planeta, tanto convulsão física quanto essa agitação moral de nós, espíritos que estamos aqui habitando um planeta como o planeta Terra, que a gente sabe que é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, né? Então a gente fica às vezes assim realmente desanimado, a gente para às vezes realmente para assistir um noticiário, a gente desanima, dá vontade de realmente não assistir nada, de ficar alheia àquilo tudo, porque, né, aos nossos olhos, sem a explicação que a doutrina espírita vem nos dar, sem a reencarnação, aí realmente é essa visão que a gente tem, né? A gente fica com essa visão que nada tem jeito, que está tudo dando errado. Que progresso é esse? Que lei do progresso é essa? Então nós vamos estudar aqui, eu separei algumas questões aqui, não todas, porque são bastantes questões aqui nesse capítulo, mas a gente vai estudar algumas aqui e vai dar para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse planeta, né, onde a gente vive, que aparentemente não tem mais jeito, né? Então vamos lá, ó. Lei do progresso. E é o item que fala do estado natural. A questão é a 776 do Livro dos Espíritos. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E a resposta que os espíritos dão: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí vem uma notinha aqui de Kardec. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora, na medida em que melhor compreenda e que melhor pratica essa lei. Então nós podemos fazer uma comparação com as crianças, né?
Porque quando a gente está ali naquela fase que é o bebezinho, a gente pode comparar, fazer uma comparação entre nós, espíritos, que somos criados simples e ignorantes e vamos nos desenvolvendo ao longo da nossa existência como espírito. Nós podemos comparar essa existência do espírito como a existência de uma criança, que aí a gente pode entender isso bem. Porque a criança, quando ela nasce, ela está ali, necessitando daqueles cuidados. A gente sabe que é um espírito muito antigo que está vindo novamente, um corpinho novo. Mas ele precisa passar por aquela fase de dependência do pai, de dependência da mãe para tudo, para se alimentar, para tomar banho, para tudo. Há uma dependência daquele espírito ali quando chega nesse corpinho ali no bebê, e ao longo da vida dessa criança, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, ela vai tendo oportunidades. Tanto que a infância, dentro dos humanos, é a maior infância. Dentre os mamíferos é a maior. Porque é o período em que a criança, que aquele espírito, numa nova oportunidade, vai estar aberto para aprender novas coisas, para ser trabalhado moralmente, para ser incentivado ele a desenvolver o convívio com outras crianças. E nós, espíritos, a mesma coisa. Nas nossas primeiras encarnações, que é o que fala aqui, é o nosso estado natural. Nós somos espíritos e estamos aí. Passamos já por planetas primitivos, onde nós tivemos as nossas primeiras encarnações e nós éramos necessitados de muitos cuidados, necessitados de, como essa criança, de mais atenção. Esse é o estado natural, diferente da lei natural, que a lei natural, as leis naturais, são criadas por Deus. E Deus, sendo infinitamente justo, infinitamente bom, é claro que essas leis também vão mostrar toda essa sabedoria, toda essa justiça. Então a lei natural, ela é criada por Deus. E todos nós estamos submetidos a essas leis. E no caso aqui, é uma lei que a gente está estudando aqui, é a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de destruição, a lei de conservação. São todas leis que todos nós, espíritos, que estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento, que estamos ainda na nossa infância. Porque a gente passou, nas primeiras encarnações, por planetas primitivos. Hoje nós já estamos num planeta de provas e expiações, ainda inferior, porque nós ainda somos inferiores. Nós somos ainda crianças espiritualmente falando, porque precisamos de muitos cuidados, precisamos realmente de muita orientação, de muito cuidado, e nós temos isso através do nosso anjo da guarda, através dos espíritos superiores que velam por nós, pela humanidade. Então a gente precisa, nós somos crianças ainda, por isso nós erramos tanto, por isso a culpa, todos esses processos que a gente conhece muito bem, encarnados num planeta como esse, a gente domina, porque a gente tem ainda essas inferioridades, mas é a escola apropriada para o nosso aprendizado. Não adianta a gente querer, que a gente estuda na doutrina, estar num planeta melhor, num planeta superior, onde o bem prevaleça, ao contrário do planeta Terra, se a gente não fizer o nosso esforço para chegar lá. Né? Na natureza, nada dá saltos, nem a nossa evolução espiritual. Né? No estado natural, a questão 777, no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como da mais perfeita felicidade terrena? Que quereis? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Porque a gente também, como eu já disse aqui, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Né? Mais a gente vê a nossa ignorância. E mais também a gente tem a oportunidade de melhorar conhecendo, porque é só através do autoconhecimento, da nossa melhora íntima, que a gente vai evoluir. Né? E muitas vezes na nossa vida a gente pensa assim, coisa boa, era uma época que eu não sabia nada. Mais uma vez a comparação com as crianças. Porque as crianças às vezes agem de uma maneira geralmente espontânea, porque elas não têm ainda aquele desenvolvimento, já não tem a maldade do adulto. Já não está, aquilo não está tão explícito. A criança está aberta ao aprendizado,
Mas nós adultos já entendemos, já estamos um pouco mais amadurecidos. Então entendemos o que é o sofrimento, o que é a dor, diferente de uma criança que passa por isso também. Então, não adianta a ignorância. Muitas vezes a gente fala mesmo que saudade da ignorância, coisa boa é ser ignorante, a gente não saber das coisas, né? A gente acha na nossa visão limitada que isso é o bom e não é, né? Porque é através do conhecimento, é através do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral, que nós vamos também melhorando. Então, esse estado natural, a gente ficaria sempre aí como crianças que não vão se desenvolver, que não vão crescer, e a gente sabe que não pode ser assim, né? O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, no ponto que nós já estamos, a gente não tem como voltar a esse estado primitivo, a gente não tem como voltar a essas primeiras encarnações, onde os instintos, onde as paixões imperavam. Não, nós já passamos por essas fases e hoje nós estamos numa fase um pouco mais avançada, se comparada ao nosso estado anterior, a esse estado natural das nossas primeiras existências. Então o espírito, ele está submetido à lei do progresso. É sempre progredir e progredir, não só na matéria, não só quando nós estamos encarnados, mas também no plano espiritual, porque o trabalho, o desenvolvimento do espírito, ele não cessa com a morte é apenas uma passagem, a morte é apenas a destruição do nosso envoltório físico, do nosso envoltório grosseiro. O nosso desenvolvimento, o nosso esforço continua no plano espiritual, e lá, por que a gente volta? Por que a gente não pode ficar eternamente no plano espiritual? Porque enquanto nós somos ainda espíritos imperfeitos, enquanto nós temos paixões, nós temos esses limites, nós temos que encarnar. A grande finalidade da encarnação, da gente vir para cá, do espírito ter que nascer, ter que ter um corpo físico, é esse. É o aprendizado. É a prova, é exatamente numa escola, né? Que as crianças vão para aprender, começam a aprender a ler, começam as noções básicas de matemática e aí sim vão passando de série. Às vezes tem dificuldades e tem que repetir. É o que acontece conosco. Mas como é que aquele aluno, como é que aquela criança ao longo da sua vida ela vai ser avaliada? Através da prova, das provas que são feitas lá. É a mesma coisa para nós espíritos. Nós aprendemos, nós nos desenvolvemos no plano espiritual, só que é necessário a gente vir para a matéria, a gente encarnar para poder ver realmente, para ser testado, para ser colocado à prova. Então funciona dessa maneira, não é um castigo, Deus não fez isso porque castigou a humanidade, vocês têm que... Não, nada disso. É uma oportunidade que Deus nos dá e dá a cada um. Com as pessoas certas, no lugar certo, não há erros. Porque nós já temos a capacidade de escolher as nossas provas. As expiações não, porque as expiações elas são impostas. Agora as provas, nós já temos a capacidade de escolher. E às vezes a gente se questiona, mas eu escolhi isso? Escolhemos sim. Porque a nossa visão no mundo espiritual, no plano espiritual, ela é muito diferente da nossa. Aqui nós estamos encarnados. Nós sofremos uma grande influência da matéria. Então a gente fica com esse esquecimento aí do passado. Mas quando nós estamos lá, não. Tudo é revelado à medida que nós podemos conhecer, tudo com permissão de Deus. Nós podemos sim planejar, fazer planos, né, com a nossa encarnação. Não destino, porque o destino seria o que estaria escrito, não. Nós, espíritos, conservamos o nosso livre-arbítrio. Antes, durante e depois da encarnação. Né? O livre-arbítrio é um atributo que nos foi dado e que nós também, ao longo do nosso desenvolvimento, vamos também aprimorando essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tudo é gradativo, mais uma vez, nada dá saltos, nem nós, na nossa evolução. Então, isso é necessário, então não tem como o espírito voltar. O espírito pode sim encarnar e não fazer nenhum progresso ali naquela encarnação. Ele simplesmente vai ficar estacionado. Agora, voltar ao estado primitivo, não é possível, né?
A marcha do progresso, o segundo item aqui da lei do progresso. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Isso aqui é individual. Cada um de nós tem esse desenvolvimento e cada um de nós está num nível de evolução. Por isso que a gente vê tanta diferença. Às vezes dentro da nossa própria casa, trazendo ali bem para a nossa intimidade, do nosso núcleo familiar, né? São filhos, às vezes, ali de pais que são criados com os mesmos princípios, com a mesma educação, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e são tão diferentes. Tem aptidões diferentes, tem gostos tão diferentes. De onde surge isso? Claro que é do espírito, é da individualidade que cada um tem através do espírito. Nós não somos todos iguais, nós estamos ali naquele núcleo familiar exatamente para isso. Porque ali estão afetos, estão desafetos. A gente se reúne naquele núcleo ali exatamente para isso, para progredir pelo contato social. Nós estamos ali. E tem lugar mais difícil do que a gente progredir, do que a gente ter que exercitar a caridade do que com a família? É difícil, é o lugar mais complicado que a gente tem ali. É um campo de provas mesmo, é a família. Onde vão estar reunidos amigos, inimigos do passado, numa outra oportunidade. Então é exatamente ali naquele núcleo, muitas vezes, e na maioria das vezes, complicado, tumultuado, onde há muita discórdia, onde há muito desequilíbrio, onde há maneiras totalmente opostas de pensar. É nesse convívio que a gente vai realmente exercitar se tudo o que a gente aprendeu no plano espiritual, ou se o que a gente está aprendendo aqui agora, a gente vai conseguir resolver. É lá que a gente tem que exercitar a caridade, exercitar o perdão, né? Porque não é a caridade. Quando Jesus fala da caridade, ele não está falando da caridade material, ele não está falando da esmola, ele está falando do perdão, né? Fora da caridade não há salvação. É fora dessa prática de tudo que a gente aprende no Evangelho, de tudo que a gente tem um esclarecimento com a doutrina, é que vai fazer a diferença na nossa vida. É ser paciente, é ser indulgente, é saber falar na hora certa, é saber se calar na hora certa. Isso para nós é um grande aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem. Isso a gente está falando da família, e isso se estende, né, a todas as relações sociais, do nosso ambiente de trabalho, né, na rua, convivendo com as pessoas, porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. E esse contato, às vezes realmente difícil, laborioso, é que vai nos ajudar a progredir, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então um homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Não tem como a gente fugir. É a lei do progresso. E aqui a gente vê claro que o desenvolvimento intelectual, né, são as duas asas do espírito, se a gente pode falar assim numa metáfora, né? As duas asas que o espírito precisa, a do intelecto e a da moral. E por que uma leva a outra? Como a gente viu aqui, compreendendo melhor o bem e o mal, fazendo melhores escolhas, como a gente viu aqui, a gente vai poder escolher melhor. É o desenvolvimento que cabe a cada um de nós do seu livre-arbítrio. Então, sabendo, tendo conhecimento de causa, conhecendo as coisas, conhecendo tudo que acontece na nossa vida, entendendo esse contexto de mundo onde a gente está aqui inserido, a gente consegue compreender. E depois disso vem o progresso moral automaticamente, não imediatamente após, porque são necessárias muitas e muitas encarnações para o espírito às vezes se desenvolver intelectualmente, e numa oportunidade adequada ele vai vir para desenvolver a sua moral.
Então, uma coisa está ligada à outra. O desenvolvimento do livre-arbítrio gera, mais tarde, escolhas melhores. Faz a gente entender que quanto mais ignorante, quanto mais a gente insiste em errar, em se afastar dessas leis, da prática dessas leis, mais nós vamos sofrer. Então, uma coisa realmente está ligada à outra, né? E é importante, ó, e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. A doutrina espírita, ela é muito clara em relação a isso. Não é a terceiros que a gente tem que relegar o nosso desenvolvimento, não. O negócio é com a gente mesmo. É a gente que se desenvolve intelectualmente, é a gente que se esforça para se desenvolver moralmente. Não é ninguém que vai fazer esse trabalho por nós, nem nós vamos fazer esse trabalho por outras pessoas. Isso é uma tarefa individual. E isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente, às vezes dentro da família, como a gente já estava falando aqui de família, a gente quer ajudar um ente querido, às vezes a gente quer estar no lugar daquela pessoa passar por aquilo, e não adianta. A gente pode ajudar com conselhos, a gente pode ajudar com o nosso exemplo, mas não adianta a gente querer, porque senão, por exemplo, a mãe, né, que é dentro do nosso planeta, é um dos amores mais verdadeiros, mais puros, é da mãe em relação ao filho. E muitas vezes as mães gostariam, por aquele amor ser tão grande, elas gostariam de estar no lugar dos filhos. Não queriam deixar os filhos passar, e a gente vê muitos casos de superproteção, que as mães não deixam as crianças se desenvolverem, tudo protege, quer botar a criança dentro de uma bolha, como se não pode ter contato com o mundo. Não é assim. É a superproteção que gera, às vezes, muito mal para aquela criança, porque cria a criança fora da realidade, cria a criança sem noção do que é o bom, o ruim. É necessário essa educação. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado em relação à educação, né, dos nossos pequeninos, observar ali as tendências, porque o corpinho, como a gente já disse, é novo, mas o espírito, ele já está ali, né, há muito e muito tempo. Então, a gente tem tudo isso aí para aprender. E ser responsável, né? Não adianta a gente querer. O que a gente tem que passar, outro não vai passar no lugar da gente, né? Isso que a gente precisa entender. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Isso aqui a gente observa, é muito comum. Pessoas que são muito homens, né, que são muito inteligentes, mas que utilizam tudo aquilo para o mal. Porque aquele espírito já se desenvolveu intelectualmente, mas ainda não se esforçou o suficiente para progredir moralmente. Então, podem ter homens muito desenvolvidos intelectualmente e com a moral muito baixa. Utilizar todo aquele conhecimento para prejudicar os seus semelhantes, prejudicar, às vezes, a humanidade. Um grande cientista, olha o perigo, um grande cientista, que é um homem intelectual, com certeza, mas ele pode utilizar tudo aquilo ali para o mal. Ele pode utilizar todo aquele conhecimento, a fabricação de bombas atômicas é um exemplo. É uma tecnologia muito avançada que ajuda o homem em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o homem que não tem ainda a moral, ele pode desenvolver aquilo ali para causar um grande mal. Né? Então, nem sempre a inteligência significa, uma pessoa intelectualizada significa que ela seja moralizada. Né? Uma coisa acontece, como a gente viu aqui, passo a passo. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Então, contra, né, as leis de Deus, não há nada que nós, espíritos, possamos fazer. Se a gente não acompanhar, nós vamos ficar para trás. E nos força, porque a gente pode observar isso na época que a gente vive aqui, né, na atualidade, que o avanço intelectual é muito grande, o homem domina muitas coisas. A internet, por exemplo,
né? É um grande avanço que pode ser utilizado para o bem, como também é utilizada para o mal. Mas ninguém mais consegue viver hoje em dia. Se a gente não aprender, né? Se a gente não estiver conectado, se a gente não pelo menos dominar o básico, a gente não sabe fazer mais nada. A gente está totalmente dependente dessa tecnologia, né? Se dá um pane aí num satélite desse, acabou. Ninguém fala com ninguém, ninguém vai ao banco, nada funciona. Nós estamos extremamente dependentes dessa tecnologia. É importante, claro, porque a gente avança. Mas tão importante quanto o desenvolvimento do intelecto também é o da moral. Porque que adianta? A gente no pique que a gente vai, daqui a pouco o planeta não aguenta mais. Todo mundo querendo usar, todo mundo querendo se comunicar, sem ter um freio, sem ter um limite, daqui a pouco ele não aguenta mais. Ele já está exaurido aí em mais de 30% da sua capacidade de consumo de energia, de consumo de água, petróleo, aí, a exploração do petróleo, tudo isso. É bom, é um avanço intelectual, mas temos que também prestar atenção. O que a gente está fazendo com tudo isso? Como a gente está utilizando essa tecnologia a nosso favor ou contra nós? É uma reflexão importante da gente fazer. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista. E frequentemente, onde ele não existe. Pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Então, realmente, às vezes a gente o homem pode retardar a marcha do progresso, pode retardar, mas não impedir. Né? A gente é como um rolo compressor. Né? Então a gente vai sempre evoluindo, vai junto com o planeta, porque a gente tem que dominar pelo menos um pouquinho, porque senão a gente não faz mais nada da vida. A gente não consegue se comunicar, a gente não consegue nada. Então, isso aí é aos pouquinhos, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. O progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí a notinha de Kardec aqui, muito boa. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim, será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Isso parece que foi escrito agora à tarde. Vamos olhar de novo, vamos voltar para os noticiários que a gente anda vendo aí. Os abalos físicos, as guerras. Olha o que está acontecendo aí na Líbia, por exemplo, naquela região ali. Sempre foi dominada, sempre teve ditadores ali, o luxo e o povo na miséria. E olha o que está acontecendo lá. Pela internet. Olha aí, as redes sociais que estão lá. Aqueles espíritos não aguentam mais aquela opressão, aquela falta de oportunidade e estão se rebelando. São revoluções como a gente viu aqui, ó, revoluções morais, revoluções sociais, revoluções físicas. Olha o que nós tivemos aqui. Nós sentimos na pele agora, em janeiro. Por que isso tudo aconteceu? Por que tanta destruição? E nós precisamos olhar além disso, porque é difícil para nós, porque onde a gente olha na nossa cidade, tem um morro despencado, tem pessoas ainda passando por muitas dificuldades. Por que isso acontece? Por que se Deus é infinitamente justo e bom, Ele permite que essas coisas aconteçam? É isso aqui que a gente acabou de ver, é a lei do progresso. Aonde a gente enxerga uma grande destruição, há a lei do progresso ali, porque aquele abalo
Não fez só as montanhas aí descerem, mas tem que fazer a gente, tirar da gente o egoísmo, tirar o orgulho, a vaidade, mostrar que todos nós somos iguais, porque o que sofreu lá no Córrego Dantas foi o mesmo que sofreu aqui no centro. A dor de um é a dor do outro. Nós não somos diferentes, nós somos todos iguais. E a dor, a perda dos entes queridos, esses abalos que acontecem, mexem conosco. Para a gente realmente dar valor ao que é importante, que é o espírito, que são aos bens morais, ao nosso desenvolvimento moral. É bom, claro, a gente trabalhar, a gente conquistar as coisas, mas isso tudo fica, isso tudo é do mundo. E os valores que nós vamos levar, o que realmente vai conosco, são os nossos valores espirituais. São os defeitos que a gente ainda tem ou as virtudes que a gente já adquiriu. Então, de vez em quando, realmente acontecem esses abalos para sacudir a gente, dar um sacode realmente. Não foi só a terra que desceu, mas tem que abalar realmente as nossas estruturas. A gente realmente ser solidário, a gente realmente ser fraterno, a gente realmente olhar para o outro com amor, com caridade. Porque enquanto está tudo bem, a gente às vezes não se liga, mas quando acontece uma coisa dessa, como a gente sentiu na pele, porque a gente vê pelo noticiário em outros países, em outras regiões do nosso país, já é uma coisa. Sentir na pele como a gente sentiu é diferente. Mexe realmente com a gente, tem que mexer. É para isso que esses abalos acontecem, né? O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de o haverem revolvido. Olha, está escrito no livro dos Espíritos, foram os Espíritos superiores que vieram nos dizer isso. E nós estamos em plena época em que essas coisas estão acontecendo. Né? A gente está aqui lendo, parece que foi escrito ontem, isso aqui foi escrito há mais de 150 anos. Né? Os Espíritos vieram revelar para Kardec isso aqui há já algum tempo, e é muito recente, porque nos explica, nos esclarece acerca de tudo isso, né? A perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E olha a resposta: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então é por isso. É por isso que a gente sofre esses abalos pessoais, é por isso que a gente está aí submetido a essa lei que aos nossos olhos é uma lei de destruição, mas é uma lei onde tudo na natureza se organiza. Tudo na natureza é submetido a essas regras de Deus. Então tudo tem um propósito. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos difíceis, mas são momentos geralmente em que nós mais crescemos, em que nós mais amadurecemos, que nós fortificamos o nosso espírito. Não é que o sofrimento, mas na nossa condição ainda de espíritos inferiores, é o sofrimento mesmo. É a dor que vai bater lá na nossa porta, que vai fazer a gente valorizar muitas coisas que às vezes a gente não valoriza e deixa passar, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Comentário aqui de Kardec.
Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível, o moral. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais do que a da inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria para entender que a humanidade tivesse atingido o apogeu de perfeição, que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Então a gente vai vendo aqui que o que mais entrava o progresso moral é o nosso orgulho e o egoísmo. Nós estamos muito avançados intelectualmente, mas moralmente nós estamos ancorados lá na época de Moisés ou dali para trás. Estamos ainda na época do olho por olho, dente por dente. Se a pessoa fez isso comigo, eu vou fazer isso com ela. Eu vou revidar. Ou a gente está falando de algum outro planeta que a gente não conheça? Não é assim? A gente avançou intelectualmente, mas moralmente não. E por que a gente não observa esse avanço de uma maneira generalizada na sociedade? Porque a sociedade é o reflexo de cada um de nós. Se nós não somos moralizados, se nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, alimentamos o tempo todo as nossas paixões, como a gente quer que a sociedade seja melhor? Porque a gente quer que os outros façam trabalho pela gente. E é o contrário. É do individual para o coletivo. Não é os outros que vão melhorar para eu me melhorar depois. Não, ao contrário. Eu é que tenho que me melhorar. Eu que tenho que fazer a minha parte para poder observar isso de maneira generalizada na sociedade. Porque a gente sempre sabe apontar o que precisa melhorar, o que o outro precisa fazer para melhorar. Agora, quando a conversa é com a gente finge que não está entendendo, né? Como eu sempre digo aqui, bota a sujeira para debaixo do tapete, só que chega um momento que a sujeira não dá mais, você não entra mais dentro de casa de tanta sujeira. Então não adianta. A gente tem que se esforçar para isso, né? E aqui, lá no item um pouquinho mais para frente, que aí já é a questão 798, olha que interessante, ó. Influência do espiritismo no progresso. O que a doutrina espírita ela pode oferecer para a humanidade para fazer, né, esse avanço aí mais rápido? O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Olha a pergunta de Kardec. E a resposta: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou um tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mas mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Não tem como mais se sustentar para a humanidade essa ideia de uma única existência. Sem a reencarnação não tem explicação. Não, as coisas não encaixam, não tem lógica, não está de acordo com a justiça divina. Essa ideia de céu e de inferno, um céu para mim, um inferno para o outro, não existe céu e inferno. Céu e inferno são estados de consciência do espírito. O espírito que está livre da matéria, que fez o esforço necessário, ele pode vir dar uma comunicação, fazer uma comparação, eu estou no céu, querendo dizer que ele está bem, que ele está num estado de harmonia. E outro que desencarnou, um criminoso, por exemplo, pode dar uma comunicação dizendo que está no verdadeiro inferno, porque o estado da mente dele é de perturbação, é de sofrimento, é de dor. Sustentar essa ideia da unicidade da existência
estimula o que a gente viu aqui, o orgulho e o egoísmo. Porque eu quero melhor para mim, eu quero melhor para minha família e o outro que se dane. Eu não quero saber se o meu vizinho também está passando fome. Não me interessa. Eu quero ver o meu lado. Eu só tenho uma vida, então vamos aproveitar. E fazem tudo em nome dessa existência, dessa felicidade que a gente busca e nunca acha, porque aqui não é um planeta onde a felicidade prevalece. Nós aqui temos momentos felizes, né? A outra parte, na maioria das vezes, é de sofrimento, é de dor. Por quê? Porque são oportunidades que a gente tem. Mas não adianta a gente ficar com essa ideia, porque isso estimula a impunidade, isso estimula a corrupção. Porque quando a gente começa a entender que toda ação nossa gera uma reação, toda ação do espírito numa encarnação vai determinar a sua situação no plano espiritual. Se ele não se melhorar no plano espiritual, vai determinar a sua situação em outra encarnação, aí a coisa muda de figura. Quando a gente começa a entender que a nossa situação no plano espiritual, ela depende de nós, é o que nós estamos fazendo aqui, agora, no hoje, no presente, é que vai determinar a nossa situação no futuro, no plano espiritual. Quanto mais egoísta, quanto mais a gente alimentar essas paixões, mais nós vamos ficando para trás, mais nós vamos ficar ali estacionários. Precisa-se de uma reforma nessa maneira de entender as coisas. Única existência é difícil, porque quem quer passar uma vida de sofrimento, de privações? Não, as pessoas querem tudo do bom e fazem coisas que até Deus duvida para conseguir isso. Né? Nós fazemos, às vezes, coisas que até Deus deve duvidar. Né? Porque são coisas absurdas que a gente ainda comete pela nossa inferioridade. Então, isso é importante, esse entendimento do espiritismo. Vai se tornar uma crença comum? Não, não é porque todo mundo vai se tornar espírita, não. É porque esse entendimento aqui, como a gente viu, são regras de Deus. A reencarnação não surgiu com o espiritismo que inventou, não. A reencarnação, ela sempre existiu. Ela é uma regra de Deus, é uma lei divina, é um processo de educação que nós, espíritos criados por Ele, estamos sendo submetidos. Nós vamos nos depurando. Então, claro que esse entendimento e a ciência já avança para esse campo da espiritualidade, provando que há alguma coisa no homem além da matéria, além do corpo físico. A ciência, com certeza, é questão de tempo, vai comprovar tudo isso, vai comprovar a reencarnação, como já está nesse caminho, ainda tem muito desenvolvimento, porque a ciência comum, ela visa a matéria, e o espiritismo é diferente. O espírito é um outro departamento, e a doutrina espírita, ela é científica também, ela é religiosa porque traz a moral, ela é filosófica porque questiona, e ela é científica. Porque são os espíritos, foram eles que vieram nos dizer, vieram se comunicar e avisar, olha, acordem, porque a vida não é isso aí que vocês estão, não. Isso aqui é só um momento, é só uma passagem. Então, com certeza, a ciência é questão de tempo, ela vai comprovar tudo isso, a existência de Deus, que são os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, os mundos habitados. A ciência, cada dia que passa, avança em mostrar. Daqui a pouco vai descobrir outras formas de vida, que não a nossa aqui, semelhante à nossa, mas tem muitas coisas que a gente desconhece completamente. E a comunicação dos espíritos, que todos nós já constatamos, já vivenciamos essa comunicação. Né? A mediunidade hoje, ela está muito aflorada nos jovens, já vivendo espíritos, ouvindo. Então isso vai acontecer. A ciência, é questão de tempo ela provar realmente tudo isso, né? Vede, as ideias só se transformam com o tempo, é um comentário de Kardec. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo.
Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar. E por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então olha que maravilha realmente, como eu digo, porque isso aqui nos consola. Não porque alguém está dizendo, mas porque a gente raciocina, porque isso é lógico. Isso está de acordo com Deus, que é infinitamente justo, infinitamente sábio, e proporciona as oportunidades que nos são necessárias através das encarnações, como a gente já viu aqui. A reencarnação é um processo educativo. Se a gente tem dificuldade em uma, a gente vai ter a oportunidade em outra. Nada na natureza, mais uma vez, dá saltos. É só observar. A gente tem tanta coisa ao nosso redor para observar com a natureza. A natureza tem tanto, mas tanto para nos ensinar. E a gente precisa realmente se tornar sensível para ver essas coisas. Há todo um tempo, a gente planta uma semente, não pode querer que daqui um mês já vai poder colher uma fruta daquela árvore. Não. Ali naquela sementinha pequenininha, que vai ser ali colocada naquela terra, que vai ser cuidada, que vai ser adubada, com o tempo vai gerar uma árvore que vai dar flor, depois vai dar fruto, tudo no seu tempo certo. E é assim conosco também. Mas nós temos que nos esforçar. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, pedindo, fazendo prece. Eu rezo. Nada acontece. Mas às vezes o que a gente está pedindo é a nossa grande derrocada. Então, se a gente tem as coisas na nossa vida, os desafios que cada um de nós tem, a gente precisa realmente encarar. Mas encarar com conhecimento de causa, sabendo que se não foi a causa atual, foi uma causa anterior. Que nós não estamos aqui por castigo ou esquecidos porque Deus castigou. Não, nada disso. O Espiritismo ele esclarece de uma vez por todas que a nossa situação futura depende do hoje. O que nós estamos fazendo com isso? E não adianta nada a gente aprender, a gente estudar, se a gente não fazer do Espiritismo, se a gente não fizer desse conhecimento, a gente realmente não sentir, não fazer vibrar realmente as fibras do nosso coração. Precisa nos modificar, precisa fazer com que a gente olhe diferente para o nosso próximo, precisa realmente mexer com as nossas estruturas, abalar as nossas estruturas, porque aí sim a gente vai entender aonde estão os nossos verdadeiros valores, o que realmente
interessa para nós, se é a matéria ou se é o espírito, né? Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam um terreno para receber a semente que agora vai frutificar. Só a última para a gente terminar. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que o negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não. Vedes ainda hoje os homens, não vedes ainda hoje os homens negar os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então, eles poderiam, né? Não entende? Não, tem que fazer nada. Cada um no seu momento. Então, se há pessoas que não acreditam, que não aceitam reencarnação, vamos respeitar. Não acreditam, tudo bem. Mas nós não podemos omitir tudo isso. Nós, espíritas, temos essa missão, essa tarefa de divulgar a doutrina espírita. Porque se há muitos que negam, que são incrédulos, que não acreditam, que acham que isso é coisa do diabo, tem preconceito, há uma grande maioria, maior que os incrédulos, que precisam desses esclarecimentos. Nós precisamos desses esclarecimentos. Os nossos irmãos desencarnados precisam compreender que eles não morreram, que o que pereceu ali foi o corpo, mas que o espírito é imortal, o espírito é indestrutível. Quantos irmãos ainda, em decorrência dessa tragédia que aconteceu em janeiro, são trazidos na nossa reunião mediúnica? Não só aqui, eu acredito também que em outras casas, sendo ajudados, porque estão nesses locais até hoje, sem entender o que está se passando, o que está acontecendo. Então é importante esse esclarecimento. Então nós não vamos nos preocupar com esses incrédulos, com as pessoas que negam. Respeitemos, mas vamos prestar atenção e vamos divulgar para esses tantos que precisam desses esclarecimentos, que precisam dessa ajuda, precisam entender que a vida continua, precisam entender que devem evoluir, que devem cuidar do seu progresso. Isso que é necessário. É para esses que a gente tem realmente que se dedicar, que a gente tem que divulgar. Para os que não querem, a gente respeita, mas a gente precisa divulgar, né? E a nossa casa aqui, o Centro Espírita Friburguense, tem esse compromisso através das palestras aqui, o programa na televisão, que é de responsabilidade de José Manuel, que eu apresento com ele, tem esse compromisso. O programa da rádio, todo o nosso trabalho aqui do Centro Espírita Friburguense tem esse escrúpulo, tem essa responsabilidade em divulgar isso aqui. E muitas pessoas são ajudadas, muitas pessoas são esclarecidas, e é esse que é o nosso papel. Respeitar os que não aceitam, mas divulgar para tantos e tantos que precisam compreender que a vida é grandiosa, que nós estamos numa escola e que cada um vai passar o seu aprendizado, né? Obrigada a todos e boa noite.